Aristóteles, certa vez, disse: a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza, capaz de encantar a alma e a elevar acima da sua condição. Assim como a arquitetura ou a pintura, a música também é uma arte, pronta a ser lida com o coração. Música não é uma coisa muito fácil de se definir, porque, como já dizia Mário de Andrade, cada um tem a sua definição de música e da estética da música. Praticamente cada pessoa tem a sua estética particular, né? Mas pela própria música, música é a organização dos sons em ideias. Mas na minha visão como pastor e também na minha visão do Evangelho, essa definição ela é um pouco pequena diante das coisas do Evangelho, né? Primeiro porque a música ela não começa na terra, ela começa no céu. É um elemento em comum no céu e na terra, né? O segundo aspecto, que existem coisas que ela não é, por exemplo, né? As pessoas acreditam que música é como se fosse uma entidade por aí que está solta no universo, tal, né? Eu não acredito nisso por estudo bíblico mesmo, né? Eu acredito que nós temos uma musicalidade intrínseca em cada um de nós. Essa musicalidade é uma coisa muito forte. E dessa musicalidade surgem coisas de música. Então essa musicalidade que cada um de nós tem, ela produz música de alguma forma. A música é uma linguagem que tem um grande poder de comunicação e a gente pode fazer os usos mais variados dela, né? Acho que quando Deus criou as formas de expressão do homem, Ele dotou o homem da possibilidade de juntar letra e melodia e expressar o que ele sente. Então, música, para mim, foi um instrumento que Deus deu para o ser humano de uma forma simples e, ao mesmo tempo, tão completa, fazê-lo expressar o que ele sente, por palavras e sons. Então, música, para mim, é isso. É uma expressão. Não é só arte, pura arte, mas ela é expressão, além de sentimento, ela é expressão de pensamento e de devoção, muitas vezes, também. Logicamente, não todos produzem música, pelo menos não nesse mundo aqui, né? Então nós temos uma classe especial de pessoas que têm uma musicalidade um pouco mais aguçada, que são os músicos, e esses tocam eximiamente, e esses compõem eximiamente, mas uma coisa muito interessante é que eles conseguem perceber, isso como talento mesmo, né? Aquilo que as pessoas necessitam ouvir e que são tocadas. Então, nesse sentido, a música é uma arte muito universal e, ao mesmo tempo, muito humana, né? Ela é muito humana. Porque à medida que eu tenho uma musicalidade, eu produzo música, sai de mim e começa a atingir as outras pessoas, e quando ela começa a chegar nos recônditos mais profundos da minha alma, então ela começa a me emocionar. Portanto, música não tem emoção, ela produz emoção, ela não é a emoção em si. A música é uma arte e precisamos descobrir em cada criança a habilidade que tem para os diversos aspectos da música. O processo de musicalização, ele deve ser iniciado na infância, mas na verdade a musicalização ela já começa no ventre da mamãe, né? Porque o bebê já no útero, ele já consegue ouvir sons. Lógico que os sons são um pouco distorcidos por causa do líquido que envolve o bebê, mas o bebê já consegue ter uma noção sonora, tanto que quando ele nasce, ele consegue reconhecer a voz do pai, ele consegue reconhecer a voz da mãe, de pessoas que estavam próximas a ele, porque essas vozes já fazem sentido no cérebro do bebê. É possível começar a musicalização infantil de uma forma lúdica, de uma forma que seja divertida para a criança. E dessa forma divertida a gente pode ensinar todos os conceitos básicos de música, desde a infância, que sirvam de base para o aprendizado musical quando essa criança for adulto, jovem, quiser aprender um instrumento, quiser ser músico profissional.
Então a criança que estuda música desde criança, ela tem uma grande vantagem em relação a outros, porque ela já está ali em convívio com a linguagem musical. Para ela aprender um instrumento, para ela ser um músico profissional, é muito mais fácil. A musicalização, ela é um processo natural do ser humano. A gente nasce musical, porque o bebê, quando ele começa a tentar falar, ele na verdade ele emite sons de alturas diferentes. Ele emite sons mais agudos, sons mais graves, e ele vai brincando com esses sons, tentando formatar até as palavras, até a linguagem dele. E o processo de musicalização, ele deve começar junto com todo esse processo de aquisição sonora do bebê. Se o bebê já está começando a balbuciar e a partir dos 3 meses, 4 meses, os estudos mostram que a criança já nessa fase, ela já está pronta para começar um processo de musicalização. Não significa que antes ela não seja musical, ela já tem a capacidade neurológica para a música, mas ela não consegue ainda diferenciar os sons, ela não tem ainda a formação neural pronta para conseguir distinguir conscientemente a diferença sonora. A partir dos 3, 4 meses ela já consegue sentir essa diferença sonora. Por isso ela começa a emitir sons mais graves, sons mais agudos. Ela ouve a voz da mãe, ela ouve a voz do pai, do vô, do tio, do cachorrinho, do gato. E essas vozes vão fazendo sentido sonoro na cabecinha dela. Então, se essas vozes já fazem um sentido sonoro, é hora de entrar com a musicalização. Então é possível ensinar todos os conceitos iniciais e básicos de música: ritmo, figura rítmica, forma musical, melodia, as propriedades do som, andamento, duração, intensidade, tudo através de jogos, de brincadeiras, de expressão corporal, de cantigas, de parlendas. Então essa base ajuda muito no preparo e na formação de um músico, ou mesmo daqueles que não são músicos, para a formação dele como indivíduo, através de outras coisas que a música desenvolve também. A gente começa com 6 meses, então a mamãe está junto com o filho, ela está ali no colinho da mãe, e canções ali por perto, musiquinhas lúdicas, rítmicas, e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo nessa classe de musicalização, daqui a pouquinho ela já pode pegar um instrumento. Nas aulas de musicalização, todos esses sons vão ser trabalhados de forma que o bebê consiga sentir conscientemente e consiga significar esses sons através de um instrumento musical, através da voz da professora. A voz do ser humano para musicalizar a criança é o primeiro instrumento. A gente não deve começar a musicalizar uma criança usando já de cara um instrumento musical, porque para ela o que faz mais sentido é a voz. Então a professora canta na aula de musicalização, a mãe pode cantar com ela em casa, o pai pode cantar com ela em casa. E esses sons vão fazer sentido para ela mais do que o som de um instrumento nessa primeira fase aí de 3, 4 meses até um ano e meio. A musicalização infantil consiste em ajudar a criança a adquirir gosto pela música, mas a música que ajuda a reconhecer sons, a sentir através dessa música que ele está interpretando algo que ele está sentindo, que é a expressão do seu sentir e que ele pode fazer isso para Jesus. Nós somos uma instituição cristã, então queremos que eles aprendam a amar a Jesus através do canto, ou seja, demonstrar-lhes um Deus de amor. Se eles participam da música e têm a sua expressão musical baseada no conhecimento que têm sobre Deus, eles levam isso ao próximo. Acreditamos que todas as crianças nessa instituição têm a possibilidade de se desenvolverem nessa capacidade, que é a linguagem musical. Não acreditamos somente nos talentos. Todas as crianças podem se desenvolver. E é exatamente assim que trabalhamos, buscando que todos percebam bem a sua capacidade auditiva, que tenham uma capacidade auditiva bem desenvolvida através da atenção musical.
E essa é uma atividade dirigida desde os 6 meses de idade por aqui. Bem, o que fazemos no primeiro momento é que eles reconheçam os sons, que identifiquem notas segundo o solfejo, como lá, lá, sol, sol, lá, lá, sol. Então, a música os faz ficar quietos, como em alguns momentos os torna explosivos. Então, eles se expressam assim. Fazemos com que eles reconheçam as notas, solfejem as notas e logo começamos a lhes dar os instrumentos para que eles reconheçam essas notas musicais nos instrumentos, para que isso fique gravado no seu cérebro, através da decodificação, pelas notas musicais, seus sentidos, que encontrem um prazer na música e que essa música possa expressar o seu sentir, expressar o seu agradecimento, como já mencionei, agradecimento a Deus, mas agradecimento também ao próximo e às pessoas que estão ao seu redor. A criança pode descobrir qual é o seu próprio ritmo interno. Vai descobrindo através dos exercícios, dos jogos, logicamente. Ele vai observando que a música acompanha o ser humano em todas as suas atividades, em seus movimentos. Música é movimento. Então, é brincando que a criança vai descobrindo os tempos, o contexto da música e vai gostando de música. O uso da percussão desde pequeno ajuda para que a criança possa produzir música desde os primeiros anos. O que utilizamos na maioria das vezes, além de um tamborzinho, é um xilofone, que é uma pequena lira. E nela a criança usa as habilidades simples, porque toda criança pode fazer, até os menores. Por isso, esse é o primeiro instrumento que damos. Algumas escolas usam a flauta. Nós acreditamos que o primeiro instrumento deve ser o percussivo. Por isso, usamos este, para que seja mais fácil, porque é somente bater e fazer as barras produzirem sons. E a criança vai ter essa facilidade. Também acreditamos que eles precisam ter espaços onde possam diferenciar o estar quieto do estar parado, do estar sentado, para que tenha controle sobre si mesmo, sobre o seu corpo. Ellen White, que é uma escritora cristã, nos fala sobre como a música ajuda a criança. Ela nos diz que nós deveríamos os ensinar a obedecer e, através da música, podemos ensiná-los a obedecer. Saber diferenciar entre estar quieto, estar parado e estar sentado, porque fazemos um som com os instrumentos para que tenham uma ação que os fará sair de um estado de passividade e entrar em um estado de saltar, de correr e depois voltar ao seu lugar, tudo em um momento. Então, a escritora fala sobre a criança ter esse domínio próprio nos primeiros anos. Isso é muito difícil. Muitas crianças, quando adultas, podem não saber se dominar e se tornam impulsivas. Aqui nós temos trabalhado assim. Um professor fez um manual com cores e assim eles vão aprendendo desde pequenos, mesmo sem saber ler, pois vão olhando as cores e tocando. Posteriormente, tiramos tudo isso e trabalhamos com a leitura musical. Uma criança que não se senta, que não presta atenção, não vai aprender. É difícil acelerar um pouquinho sem que o demais se torne confuso. Então, quando ele presta atenção, quando está com o olhar atento, quando escuta atentamente, então essa aprendizagem fica gravada nele e ele sempre volta a repetir em eventos e circunstâncias onde a requeira. Eu dou aula de piano há uns 25 anos, mais ou menos. E quando você me faz essa pergunta, se realmente a criança que faz a musicalização ela vai se desenvolver melhor no instrumento, eu posso dizer por experiência prática, não por livros nem por nada. Nesses 25 anos de aula de piano, os meus melhores alunos foram os alunos que fizeram musicalização. Tem algumas crianças que começam a estudar um instrumento.
Aí elas começam a ter dificuldade em tocar o instrumento, aí fala, mãe, eu não quero mais tocar instrumento, quero mudar de instrumento. Aí a mãe, qual instrumento que você quer? Isso não é educativo, porque dificuldades eles vão ter em todos os instrumentos, precisa de ter muita dedicação, treinos todos os dias e a mãe está ali do lado. Hoje a gente vê vários pianistas bons e todos têm a mesma história. O pai ou a mãe estava ali, em cima do aluno, porque a criança não sabe o que é bom para eles. Então eles decidiram estudar piano? Vamos estudar piano. Se engana quem pensa que os benefícios do processo de musicalização se restringem ao ganho de habilidades musicais. Tanto na cabeça do professor quanto da criança, o objetivo será sempre a destreza e o conhecimento. Mas, por tabela, uma série de outros fatores ganham espaço através dessa prática. Ela trabalha afetividade, ela trabalha motricidade, ela trabalha a questão da linguagem, porque a criança canta, ela fala rimas, ela fala parlendas, e tudo isso está envolvido. O processo de musicalização é um processo global. Eu diria que a criança que faz musicalização, ela se desenvolve para muitas áreas da vida. Então, de forma lúdica, ela vai aprendendo sem ela perceber. Eu sou o retrato do meu herói, ele é um exemplo do meu viver. Seus passos eu sigo, seu jeito copio. O seu amor para sempre constrói um beijo, um abraço. Eu amo meu herói. Eu já tive muitas experiências com crianças autistas ou crianças que tinham síndromes de associação autística e que essas crianças se soltavam nas aulas de música e depois elas se recolhiam novamente. Então, a música, além de toda essa questão musical, tem N coisas, motricidade, afetividade, linguagem, tudo isso está envolvido. Mamãe, você orou por mim. Vai dar de mamar para o bebê, por exemplo. Ela pode cantar, agora vamos mamar. Ela está fazendo um intervalo de terça menor e vai desenvolver na criança essa percepção, que é o intervalo mais fácil do bebê afinar, da criança afinar. Depois desse intervalo vem os outros. É uma coisa tão simplesinha que ela vai estar desenvolvendo. E uma coisa que eu costumava fazer era bater o ritmo ou a pulsação de uma música que a gente ouvia na barriga. Então, se a gente ouvia uma música, eu ficava tocando assim, eu percebia onde ele estava na barriga, eu ficava tocando, assim, tocando no ritmo, porque o ritmo e a pulsação é a primeira coisa que a criança desenvolve. E agora que ele está nascido, eu escuto bastante música com ele, eu tenho momentos de ouvir música. Às vezes, quando eu estou dando de mamar, eu estou ouvindo música, ou se não, um momento específico só de ouvir música de diferentes tipos, estilos, diferentes lugares. E eu fico tocando no corpinho dele, ou se não, eu fico mexendo as perninhas no ritmo, ou fico embalando ele na pulsação. Desde que ela começa a aula de musicalização, esse mundo dos brinquedos, dos instrumentos, esse mundo é fascinante para ela, né? Porque são sons diferentes que às vezes ela não tem em casa, são brinquedos que ela vai usar cantando. Então, tudo isso vai enriquecendo o universo musical dela. Quando eu estava grávida da Melissa, eu cantava. Foi uma época em que eu tinha acabado de lançar o CD, foi quando eu descobri que estava grávida dela. E quando eu saía para cantar, era bem interessante, assim. Na hora de cantar, ela se mexia muito na minha barriga, mas na hora de cantar ela ficava bem paradinha. Eu costumo dizer que o ministério de Priscila é o ministério da família. A Priscila nunca saiu, nunca viajou sozinha para cantar. Eu sempre fui junto, mesmo antes do nascimento de Melissa. A gente andava junto o tempo todo. O ministério dela era meu ministério. A nossa preocupação como pais é mostrar para Melissa que música não é só arte, que música não é só algo gostoso de se fazer, um hobby. Música não é só isso. Música foi o instrumento que Deus deu a mim e a ele de usarmos na pregação do Evangelho. Eu gosto muito quando eles cantam. Quando eu chego no carro, eu já gosto quando eu ouço músicas. E meu pai e minha mãe sempre botam. Melissa, quando ela nasceu, a gente tinha combinado que a gente não ia influenciar diretamente no que ela escolheria para fazer na igreja, né? A gente combinou assim, a gente não vai
influenciar nem na profissão dela, nem no que ela quer fazer para Deus na igreja. Mas claro que inevitavelmente ela se espelha na gente, né? Toda criança é uma esponja e absorve e imita o pai e a mãe. Como ela vê o tempo todo a gente envolvido com música na igreja, foi natural ela ter essa aptidão também. Impressionante que Melissa é afinada, né? Melissa, quando ela pega o microfone lá na nossa comunidade, no Espaço Novo Tempo, ela se expressa parecido com como a mãe canta e se expressa. Ela fecha os olhos, ela ergue a mão, ela adora como se fosse um adulto adorando, né? Como eu estou em meio à escuridão, difícil é ficar sem temer o som de uma voz, e o que eu posso fazer é confiar que verei nova luz. Como mãe, eu já me sinto bastante realizada em poder desenvolver nela o gosto por um instrumento musical, né? E ver ela tomar parte no serviço de Deus, assim. Para mim é realizador. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Eu sempre gosto de ouvir as músicas da minha mãe e também um grupo que chama Grupo Kairos e também um grupo que chama Ponte of Grace. A gente colocar a Melissa na Escola Adventista de Aracaju foi um desafio pra gente, porque é totalmente... Hoje a gente mora muito distante da escola e a gente colocou realmente por opção, por ver que seria o melhor para o desenvolvimento espiritual dela. Além de cantar, eu também toco piano. Você ensaia muito? Eu ensaio muito. Toda semana? Uhum. Eu toco um pouco de violão, bem pouquinho, quase nada. Então os cultos da gente, os cultos familiares de manhã, sempre são embalados com música, né? Música é adoração a Deus. É natural. Se bem estimulada, a criança irá se desenvolver naturalmente nesse ambiente musical. A participação e a colaboração da família têm um papel de extrema importância nesse processo. A habilidade musical é como uma sementinha que precisa de bom solo e alimento para florescer. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com criança, de não exagerar também no estímulo, principalmente com bebês. Porque o estímulo exagerado, ele não vai fortalecer o desenvolvimento musical da criança, ele vai bagunçar o cérebro dela. Minha esposa Marli e eu sempre gostamos de trabalhar com crianças e a gente sempre acabou trabalhando em escolas. E uma vez na escola eu compus uma música para as crianças chamada Minha Vida é uma Viagem. Passou o tempo, a Novo Tempo fez um convite para a gente criar um projeto voltado para a internet, que tivesse... Eles não sabiam bem o que, mas queriam que a gente criasse o projeto. Então a gente pensou, a gente tem aquela música chamada Minha Vida é uma Viagem, vamos então, a Marla e eu, a gente vira desenhos, a gente vai visitando os tempos da Bíblia e cantando essas histórias. Então a gente começou a dar forma a esse projeto. Nós dois somos os compositores das músicas, existe alguém que faz os desenhos, que faz a produção musical, e a gente então começou a elaborar esses desenhos. É um privilégio muito grande porque hoje em dia as crianças, a gente sabe que já até ultrapassaram a questão da televisão, elas estão mais na internet, no YouTube, e tem muito conteúdo para a criança, mas o conteúdo relevante, que ensine de fato conteúdos cristãos, histórias da Bíblia. É um desafio porque você tem que tornar esse tipo de conteúdo acessível e agradável para eles. A gente tem um objetivo que nas músicas a criança não fique apenas assim, parada, assistindo, mas que ela interaja. Então tem músicas que a criança tem que responder sim, não. Tem música que a criança tem que levantar a mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Aí as crianças levantam a mão. Tem música que as crianças têm que girar. E a gente imagina Jonas lá na barriga do grande peixe e as crianças estão girando ali dentro. Então, que a criança ela se espelhe. Nisso ela desenvolve movimentos, ela desenvolve raciocínio, desenvolve a fala. Eu já ouvi de mães que falam assim, meus filhos, minha filha, por exemplo, não fala ainda, mas na hora do sim, não da música da Arca de Noé, ela fala junto. Então isso é muito legal. E crianças que também não falam e já querem cantar. Então, o começo de um desenvolvimento linguístico e musical. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Então a gente tem que fazer músicas que eles gostem, que fiquem na cabeça, que seja divertido. E além disso, uma preocupação que a gente sempre tem é fazer não apenas entretenimento,
e aprendizado do conteúdo da Bíblia, mas uma música que seja educativa. O que você acha que fizer assim, ó? Esse estilinho assim. Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Aí depois as crianças repetem a mesma coisa que você está fazendo. Talvez. Pergunta e resposta. Então, em cada música a gente pensa que a gente pode colocar um elemento diferente do que a criança. Por exemplo, na música de Adão, a gente ensina as partes do corpo. Tem a música de Naamã, que a gente ensina a escala musical, as notas, e também um andamento mais lento e mais rápido de se cantar uma música. E na música de Jonas, a gente coloca onomatopeias. Ele desceu pro porão do navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. A gente já ouviu muitos pais dizendo: o que vocês fizeram com essas músicas, porque elas não saem da nossa cabeça. Isso é muito legal e a gente tem uma intenção nessa repetição proposital, porque essas músicas precisam ficar na cabeça. É o que a gente chama de música chiclete, que fica na cabeça. No livro Evangelismo, da escritora norte-americana Ellen White, ela fala que Maria ensinou para Jesus muitas canções quando ele era criança, e quando ele era adolescente e passava por uma tentação, ele lembrava daquelas músicas que a sua mãe o tinha ensinado, e ele repetia e cantava essas músicas, e essas músicas eram força para ele vencer a tentação. Então, a criança ela aprende de forma que ela está se divertindo, está assistindo, e ela canta e quando percebe ela está aprendendo. A gente tem músicas que falam sobre obediência, a gente tem músicas que falam sobre quem Jesus é, que Ele é o nosso grande super-herói. A gente tem músicas que a gente fala que a gente não precisa ter medo, porque a gente pode confiar em Deus. Músicas sobre oração. Então são conteúdos muito relevantes e no meio de uma mídia que muitas vezes não está tão preocupada com a relevância dos temas, é muito legal saber que aquelas músicas vão fazer parte da história de uma criança, não apenas parte da infância dela, mas durante as suas próximas etapas, assim como Jesus também lembrava das músicas da infância, eu tenho certeza que esses conteúdos vão ficar gravados na mente e no coração dessas crianças. A música, ela vem, a princípio, no coração de Deus, que é o grande músico por excelência do universo, né? Deus é muito musical, Ele se revela de forma musical. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas a palavra de Deus ensina isso. Que nós temos um Deus que Ele é representado, por exemplo, no Velho Testamento por trombetas, as 3 trombetas, né? Essa trombeta aparece, por exemplo, no livro de Tessalonicenses, como sendo a trombeta de prata de Deus, a última trombeta de Deus, e com esse som Ele vai ressuscitar as pessoas. Não serão os anjos na volta de Jesus, por exemplo, que vão tocar e os mortos vão reviver, não. O próprio Cristo, que é o Deus da música, Ele vai então tocar a sua trombeta e com esse som Ele vai ressuscitar as pessoas.